Olá, olá, olá. Eu liguei um pouquinho antes só para o pessoal já ir entrando, para a gente começar a falar bastante com a Van. Hoje não é uma live surpresa da tia Dani, é uma live marcada e o assunto não é homeopatia. Dessa vez eu quis fazer uma live sobre terapia, abordagem. Eu acho que vai ser maravilhosa. Eu espero que vocês participem. Comecem a mandar aviãozinho também para todo mundo aí, porque eu acho que pode ajudar muitas famílias. Não só de crianças autistas, mas eu acho que é uma abordagem importantíssima para qualquer família hoje em dia. Olá, Jussi. Tudo bem, querida? Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Alisson. Tudo bom, meu querido? Estão me ouvindo bem? Um joinha, por favor, só para saber se o som tá bom, tá? A Van já entrou. E eu já vou chamar ela daqui a pouquinho. Van, por favor, você pede para participar, meu amor? Joia, Jussi, obrigada. Obrigada, Alisson. Então tá todo mundo ouvindo. Batendo a tia Dani nunca tá certo, né? Esse povo. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Van para participar. Se bem que a gente tem 2 minutinhos ainda do horário marcado, então dá certinho. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho para a gente falar sobre essa abordagem maravilhosa do Inspirados pelo Autismo. Uma abordagem interacionista responsiva. É o que eu uso aqui em casa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Van. Me chama, Van. Gente, deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu nunca convidei ninguém. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Mais um minutinho. Se vocês quiserem, vocês podem mandar perguntas aqui já e depois a gente vai respondendo, tá bom? Só esperar a Van entrar, me pedir para entrar. Agora sim. Em ponto, hein, Van? Ela pediu em ponto. Eu já chamei ela. Vamos ver se rola. Mandem aviãozinho para todo mundo aí, que a gente vai começar a falar com a tia Van. Acho que agora entrou. Oiê! Olá, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem a Van, gente? Só manda um joinha aí para alguém, por favor. Mas só para ver. Fala, pode falar, Van. Pode falar que eu acho que tá tranquilo. Eu tava procurando um fone porque começou a chover, aí tá bem baixo o áudio. Eu falei, melhor colocar o fone pra facilitar, né? É. Então, Você se tá me vocês ouvindo bem? quiserem dizer. Perfeito, tá perfeito. Antes Então tá sem o bom. fone tava mais baixo, mas agora tá melhor. Então tá bom. Pessoal, dá um joinha aí, por favor, só para avisar aqui. Tá bom. O maridão respondeu que tá tudo jóia, Van. Que tá dando pra ouvir a gente bem. Antes da Van falar, eu vou falar, porque eu falo bastante. Mas eu vou falar antes dela, porque depois eu quero que ela fale tudo que ela tem para passar pra gente nessa live. A gente tem 1 hora, então a gente vai aproveitar bastante. Obrigada por ter aceitado o meu convite, Van. Só posso fazer isso. Eu quero contar um pouquinho para vocês como é que eu conheci a Van. Só que antes de eu conhecer como é que eu conheci a Van? Quando eu descobri o autismo do Vi, ele era bem novinho, e eu comecei a pesquisar um monte de coisa, né? E como nada acontece por acaso, eu achei lá nos Estados Unidos uma linha que chama Sunrise. Depois vocês pesquisam. E eu falei, nossa, não vou conseguir ir para os Estados Unidos para fazer um curso lá do Sunrise, né? E como tudo na minha vida acontece meio assim, eu continuei pesquisando e eu descobri aqui o Inspirados pelo Autismo.
6 meses depois, eu estava fazendo o curso do módulo 1 do Inspirados. O Vi está com 10 anos, ele estava com 2 anos e meio, acho. Então faz bastante tempo. Fui eu e minha cunhada, que é psicóloga, e fomos juntas, né, fazer o curso. E eu falei para minha cunhada, quando a gente estava sentada na mesa, eu quero que o Vincenzo seja paciente dela, da Van. E aí minha cunhada falou assim, vamos tentar de tudo. Só que na época a minha vida era totalmente diferente do que é hoje, né? Financeiramente não era ainda uma possibilidade, não que seja impossível, mas na época não era. E eu tava muito louca da cabeça, porque o autismo deixa a gente assim. E hoje faz o quê, Van? Mais de 6 meses, faz mais de 6 meses. Vai completar logo, um ano, logo. Vai completar um ano, é isso mesmo. Eu consegui horário com a Van e a gente começou a fazer a terapia com o Vi. E eu tenho que falar que, assim, primeiro foi o meu sonho realizado de mãe, porque era a linha que eu queria seguir com meu filho. E outra porque meu filho tá toda vez feliz, ele quer toda vez ir na tia Van, toda vez. E eu não posso guardar isso para mim e eu quero dividir com todo mundo, de verdade, o que eu tenho aqui, o que eu vivo aqui e o que eu aprendi lá no curso da Inspirados, porque também me preparou para estar nesse momento com a Van, porque talvez se eu tivesse seguido outro jeito de pensar, eu nunca teria conhecido a Van, eu nunca teria esse pensamento que eu tenho até com os meus pacientes, esse olhar que eu tenho com os meus pacientes, e eu acho que fez toda a diferença para me montar como profissional também, para me remontar como mãe também, porque hoje em dia eu vejo como eu era uma mãe chata, como eu era uma mãe exigente, até quando eu estava grávida eu era uma mãe que só ficava buscando um monte de soluções sem passar por elas, né? E eu quero dividir com todos vocês isso aqui. Então, vamos embora. Van, depois de eu ter falado desse monte de coisa, se apresenta, meu amor, e vamos embora trabalhar. Então, boa tarde. Eu ia falar boa noite, porque tá começando a escurecer, mas boa tarde. Eu também quero agradecer, né, o convite, que é um convite que já faz tempo que tá pra gente fazer essa live e não consegue, né, Dani? A gente tá tentando, mas as agendas não casam, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Mas enfim, eu acho que tudo tem o tempo certo, né? Que nem você falou, que você estava no curso, demorou tanto tempo, mas talvez você não tivesse preparada. Talvez você havia me escolhido, né? Mas talvez você e nem eles estivessem preparados, né? Porque eu acho que as coisas acontecem quando devem acontecer, né? Eu acho que tem uma movimentação aí do universo para as coisas acontecerem no tempo certo, né? Há tempo para debaixo de todas as coisas, né? Então tem tempo para tudo. Então acho que por isso que a gente iniciou, porque era tempo. E aí deixa eu contar então um pouquinho também, né, da minha parte de como foi conhecer a Dani e o Vincenzo, porque aí também tem a minha versão da história. Então eu tava lá, né, ministrando aquele curso junto com a Mari. E aí eu vi aquela mãe que chorava horrores, né? A mãe chorava muito. E assim, e dentro desses anos, né, na abordagem, todos os cursos, eu consigo lembrar muito das pessoas, mas eu não lembro dos nomes. Os nomes é uma dificuldade minha, né? Mas eu lembro ela todos os dias sentada na primeira carteira, e todos os dias ela tinha pergunta, e todos os dias ela tava ali, sabe assim, inspirada com o que a gente estava passando para ela. Depois a gente conversou durante o curso, passou um tempo, e eu fui até uma escola, porque eu fui fazer uma supervisão de um paciente meu, né? E aí chego lá, vem uma criança que eu nunca vi na minha vida, pulou no meu colo, me agarrou, me beijou. E eu falo, meu Deus, né? Quem é essa criança linda? E aí eu trabalhei o tempo todo com a minha outra criança, com essa criança no meu colo. E aí alguém falou assim, ele é o Vincenzo, você não conhece? Aí eu, não, mas não linkei nome, porque eu não linko nome, né? Nome pra mim eu linko fisionomia, né? Conhece você, ela grava a criança, mas não grava o nome. Eu gravo as perguntas que as pessoas fazem no curso, eu gravo os locais que as pessoas ficam. Pode passar muitos anos e eu gravo. A pessoa fala, você estava sentada assim, você veio com tal roupa, você falou isso, mas não me pergunta o seu nome porque eu não sei.
enfim, né? São processamentos diferentes. Aí essa criança ficou o tempo todo e me beijava, me agarrava e me beijava. Eu falei, meu Deus, não é possível. Quem é, né? Ah, o Vicenzo, o Vicenzo. Aí eu descobri que era filho da Dani, mas me falaram Daniela e eu também não. Depois que eu fui juntar uma coisa na outra, eu falei, nossa, não acredito, né? Olha como que as coisas são. Até que depois eu pensei, não foi a Dani que me escolheu, foi o Vicenzo, né? Ele já sabia. Né? Eu não acho que foi a Dani, foi ele que me escolheu. E aí a gente se escolheu. Porque a gente tem um movimento assim muito bacana, né? Muito parecidos, eu e ele. E eu falo assim, nossa, Dani, algumas coisas eu falo, é isso. Né? E então é um prazer ter vocês comigo, é um prazer estar aqui, né, conversando com você. É um prazer estar compartilhando um pouco da nossa história, das nossas histórias, né? E um pouquinho das histórias das pessoas que estão aqui na live também e que vão assistir posteriormente, porque talvez não conseguiu assistir por algum motivo, né? Sim. Então, agora falando um pouquinho da minha história, né, particular, eu também era uma criança com muitas dificuldades de aprendizagem, né? E aí, por isso que eu quis escolher esse tema de ouvir, apreciar e não subestimar. Porque eu lembro que muitas vezes eu também era subestimada, né? E eu lembro vezes que eu tinha vergonha de pedir para sair para ir no banheiro e eu fazia na carteira, sentada. Eu não sabia o que estava acontecendo dentro da sala de aula. E eu tive que, principalmente, eu acreditar em mim, né? E tentar fazer algumas coisas. Então eu falo que o que eu faço hoje não foi por acaso e não foi eu que escolhi. A vida me ensinou e a vida me escolheu para fazer o que eu faço. Então é minha missão de vida, né? Eu escolho como minha missão de vida. Isso é a minha missão aqui, né? Ajudar as crianças. Então quando eu falo assim, aquela criança não faz porque ela é preguiçosa. Não é por preguiça, ela não faz porque ela não consegue. Porque talvez você não deu as ferramentas, ou você deu as ferramentas e você não ensinou ela como usar, né? Se você pega uma chave, né? Não vou falar de grifo porque acho que hoje é um pouco mais fácil, mas uma ferramenta, um instrumento de material de construção muito diferenciado. E a pessoa fala, usa aí, mas não te ensina como usar, como é que você vai usar e fazer determinada coisa? Né? Então, não basta dar a ferramenta, você tem que ensinar como usar, das estratégias. Né? E aí a criança vai absorver algumas e criar as próprias estratégias. Mas é importante isso, né? Então, eu sou educadora física de formação, né? Depois eu fiz alguns cursos de especialização em educação especial e também fiz a inclusão escolar e a psicopedagogia, né? Fora isso, eu sou formada pela Inspirados pelo Autismo, eu sou consultora senior trainer. Isso porque é tempos, né, de formação e porque a gente também tem uma equipe de treinamento de profissionais, né? Eu também ministro cursos. Para isso, eu tenho a minha clínica, que eu faço os atendimentos, e as consultorias dentro e fora de São Paulo, né? E tem as consultorias online também, para quem não consegue chegar até a gente, né? Hoje também, mais uma coisa, né, que eu queria compartilhar com vocês. Fazem 3 meses, mais ou menos, o meu filho também foi diagnosticado com TDAH. E aí também parece que cai o mundo na cabeça. Também passei pelo meu momento de luta, apesar de eu já saber que ele tinha, né? Mas aí eu falei, e aí? Eu continuo amando ele do jeito que ele é, bora, vamos trabalhar, né? O Nick é um lindo. Né? E não é porque a gente é terapeuta, né, Dani? Que a gente sabe tudo e que a gente vai ter toda a receita de bolo. Não é assim que funciona, cada criança é única. Por isso que eu gosto da abordagem na Inspirados, porque é um programa personalizado para cada indivíduo, para cada criança, né? Quando a gente fala criança, a gente também não está falando só criança, está falando criança, adolescente, adulto, né, no espectro, ou outro diagnóstico que venha a ter, porque a abordagem, acho que ela abrange com várias pessoas, né? Dá para você utilizar com várias pessoas. Eu vou aproveitar esse gancho e perguntar para você se você consegue explicar um pouquinho da forma que a Inspirados aborda o tratamento, né? Como é que eles trabalham, né, basicamente. Eu acho que é legal, mas eu só vou fazer uma defesa. Quando eu fui fazer o curso, eu não tinha certeza do autismo. Eu não tinha ainda diagnóstico. Mas eu tinha uma noção de que algo não estava bem. Você não tinha o papel. Eu não tinha o papel. E nenhum médico queria bater o martelo.
E o Vi não tinha muita estereotipia, na verdade, mas ele era uma criança que estava ficando aérea, né? E alguns vídeos que tinha lá no curso da Inspirados, eu comecei a identificar o Vi. E lá eu vi que a minha ação estava muito errada. E que eu estava fazendo uma coisa para me satisfazer e não ajudar meu filho. Então, era esse meu choro. Na verdade, eu estava com pena de mim. Né? Não tava, eu descobri muita coisa, né? Lá, me fez abrir o olho para muita coisa. Mas naquele momento, eu estava vendo o quanto que eu não estava indo pelo caminho correto com o meu filho. E que eu precisava realmente abrir meu olho. Para mim, o curso... Claro que a intenção era ajudar, né, meu filho, mas para mim, pessoalmente, foi um curso que me mudou. Foi um curso que fez com que a Daniela abrisse o olho, porque realmente, eu acho que também o autismo é isso também, né? Mas... Ô Dani, você sabe que tem muitos pais, olha, nesses... Ai, acho que já tô com 12 anos de Inspirados. Eu até esqueci de falar, eu tô terminando terapia ocupacional também. Falta um mês e meio pra acabar, esqueci de dar esse detalhe, né? Então, mas você falando, e dentro desses 12 anos, mais ou menos, da abordagem, né? Eu já vi pais se levantarem no meio do curso e se autodiagnosticarem. Sim. E eu tenho autismo, eu vim pelo meu filho, mas eu acabei por esse vídeo e tal coisa que vocês falaram, né? E a gente, ou alguns que chegam mais, né, introvertidos e falam assim, então, né, eu acho que eu tenho, porque eu faço isso, né? Ai, mas eu não gostaria de compartilhar. Então, assim, a gente também mantém o sigilo, porque eu acho que é importante o respeito, né? Por isso que você vê que os nossos vídeos dentro dos cursos, eles não são autorizados ninguém a gravar, porque são vídeos que a gente tem autorização com os pais só para mostrar mesmo, para vocês identificarem as nossas estratégias. E os vídeos, por exemplo, que eu posto no meu Instagram, porque são pais que me dão autorização, né? Então, eu tenho outros pacientes que eu não posso, porque eu não tenho autorização e tudo bem. Eu acho que cada um tem que fazer o que acha que é bom para si e respeitar, acho que esse movimento, né? Exato. Super concordo, Tia Van. Bom, vamos começar a falar de... Bom, desculpa. Fala primeiro da abordagem da Inspirados. E aí é verdade. Desculpa, eu já tinha esquecido. Eu já tinha esquecido disso. Então é assim, a gente trabalha, eu vou falar de uma forma assim bem breve, né? Porque a gente até pode pegar uma outra live para falar sobre isso, porque abrange muita coisa. A gente trabalha com 4 pilares, né? Que é o motivacional, interacionista, responsivo e lúdico. Motivacional, porque a gente vai trabalhar com a motivação, né, da criança, seja ela intrínseca ou extrínseca. A gente trabalha muito mais com a intrínseca, né? Então, de modo geral, a intrínseca ela faz porque ela quer fazer. A extrínseca, vamos fazer e vamos ganhar tal coisa, né? Uhum. Então, algumas crianças e determinadas habilidades a gente vai ter que trabalhar também com a extrínseca, mas o nosso grande forte, né, é com a motivação intrínseca. Ela faz porque ela quer, porque é muito gostoso, tá com a tia Van, né? É muito gostoso fazer uma brincadeira e a gente não vai ganhar nada, a gente só vai ganhar a brincadeira mesmo, né? Interacionista porque a gente preza a interação de um com o outro, a empatia, né? A gente preza o momento da criança, se a criança precisa ser acomodada, se às vezes a criança chegou mais chorosa e às vezes está sentida com alguma coisa, né? É a interação mesmo ali, né? Os ciclos, não é só a tia Van que vai falar as brincadeiras, mas a criança vai trazer a brincadeira, é muito mais a criança, né? Eu falo que quando eu vou para ensinar ou quando eu vou para mostrar alguma coisa, é totalmente inverso. É a criança que me mostra. Eu não ensinei nada, eu só aprendi naquele dia, né? Isso que é gostoso, né? Porque aí expande o meu repertório também, né? Então a criança traz muita coisa e dentro do que ela traz, fala, opa, peraí, já tô vendo aqui as figurinhas do Vincenzo. Eu vi bastante comandante. Outra coisa que a gente trabalha, então, né? Então, eu falei do motivacional, do interacionista e do responsivo. O responsivo é de respeitar mesmo o tempo da criança, né? Então, eu vou respeitar os estágios, né? Os estágios que ela tá. Eu vou definir nível de solicitação. Não adianta pedir uma coisa que ela não dá conta agora. É uma coisa por vez. Eu vou solicitar que ela fale uma frase, sendo que ela não emite nenhum som de uma vogal. Não, é um passo por vez, né? Eu vou respeitar se ela está isolada, eu vou respeitar se ela está rígido controladora, se aquela criança quer tudo daquele mesmo jeitinho, né?
Então, ela é responsiva por isso, porque ela respeita a criança, ela respeita a família. Não é aquilo, eu sou terapeuta, então eu falo tudo. Não. A criança também vai me dizer, é uma troca, né? A interação, a responsividade, né? Você valida, né? Movimentos, comportamentos, às vezes que ela tem de... Ela tava fazendo só uma determinada... E daqui a pouco ela muda alguma coisa, você fala, opa, peraí, aconteceu alguma coisa, vamos ver o que eu posso agregar agora. E lúdica, porque é lúdico, né? É tudo brincando, é tudo de uma maneira suave, divertida, né? A gente traz o jogo simbólico. E aí, esse daí eu falo que é o ingrediente, o temperinho a mais ali da coisa. Eu particularmente, dentro da minha linha de trabalho, né, do jeito que eu vejo as coisas, gosto da linha da Inspirados, gosto dessa linha interacionista exatamente por isso. Porque eu não consigo sentir que eu consigo tirar alguma coisa de alguém se não tem prazer, se eu não tenho alguma coisa que me preencha. Mas a gente tem que levar em consideração que, como a tia Van, a tia Dani também é TDAH. E aí, eu também fui uma criança que teve muita dificuldade. E eu só fazia bem as coisas quando realmente estava muito legal. Eu só conseguia aprender alguma coisa quando realmente estava muito legal. Então, eu sinto que... E isso funciona muito bem com o ouvir. Porque quando a gente aperta um pouquinho... Às vezes o parafuso ali, a gente sente que o Vincenzo espana e a gente não consegue o resultado. E às vezes quando a gente está relaxado, a gente está só curtindo o momento, realmente curtindo o momento, é a hora que a gente mais tem resultado dele, né? E aí a gente se preenche, porque é um dar, né? Carinho, e a gente se preencher também, porque aí a gente começa a ter também o nosso retorno. E eu acho que é importante as pessoas entenderem isso da troca, né? Esse equilíbrio de troca, mas esse mão dupla, né? Vai e volta, né? O equilíbrio da troca é exatamente nessa coisa do eu dou carinho, eu ganho carinho, eu dou atenção, eu tenho atenção. Isso faz toda a diferença também. Então, assim, eu só posso dizer que, para mim, é o que melhor se encaixa. E eu não consigo, nesse momento, falar outra coisa para os meus pacientes. Meus pacientes, para as famílias dos meus pacientes autistas, até para os adultos que não tem nada com autismo. O quanto que você está sendo suave com você, o quanto que você está sendo bondoso. Larga o chicote, né? Larga o chicote, larga o chicote. Sim. Porque eu acho que quando a coisa é leve, né, Dani, tem que ser leve, né? Porque às vezes a gente fica pressionando, tirando aquilo que a criança mais gosta, às vezes não é o caminho. E eu falo que muitas vezes a dificuldade não está na criança, a dificuldade está no adulto que está com a criança, porque é muito mais difícil eu pegar um tema, que nem, por exemplo, eu tenho temas que chegam para mim dessas crianças que eu falo, uau, e agora, né? Criança que gosta de física, me perguntou assim, tia Van, por que o peixe, quando ele tá vivo, ele nada assim, quando ele morre, ele vira assim, né? Por que o peixe, ele boia, né? Vira a barriga dele, você já viu um peixe morto no aquário? Sim. E aí então, não sei. Falei na cara dura, não sei. Mas eu vou pesquisar. Isso faz tempo, e aí eu fui pesquisar na época por conta que tem uma bexiguinha, né, que mantém o ar. Aí tem a ver com densidade, porque a bexiguinha, quando ele morre, infla, né, enche de ar, e aí ele faz aquela inversão. E aí a gente foi pesquisar, a gente fez pesquisa sobre aquilo. E aí eu aprendi mais um repertório, tá vendo? Eu fui ensinar, mas eu que aprendi. Sim. Né? Então, e aí chegam esses temas e eu falo assim, cara, que fantástico, né? Então, assim, é muito mais difícil eu, enquanto terapeuta, ter que falar, não sei, né? Eu tô fazendo de modo geral, é mais difícil eu falar, não sei. Não, peraí, não vamos falar sobre isso agora. Hoje nós vamos falar sobre o tema que tá planejado, né? Não, vamos falar do que você quer. Vamos aprender junto, né? Sim. E aí é encantador ver a carinha deles quando a gente consegue trazer a solução para aquilo que ele tá tão ansioso em saber, porque é o que tá o repertório na cabeça dele, né? E o quanto ele aprende. O hiperfoco, né? E ali dentro do hiperfoco a gente consegue tanta coisa. Sim.
né? O respeitar isso, né? A gente já chega lá. Tia Van, Oi. vamos tentar seguir nosso esquema. Vamos lá. Sim. A gente organizou algumas coisas para a gente não faltar nada para vocês, mas a gente vai tentar. Tem aqui, e aí, se a gente não conseguir tudo hoje, a gente pode marcar outra, porque eu sei que tem muita coisa que... Tem muita coisa, né, dentro dessa primeira que a gente, né, mas a gente pode tentar marcar outra. Sim. Ó, crianças que... Uma das coisas que vem bastante aqui no consultório, assim, a primeira frase que vem para mim, como homeopata, é como é que eu faço a criança falar? O que eu faço para a criança falar? E aí, eu sempre falo para procurar terapia também. Existem coisas dentro da homeopatia que eu tenho uma visão do porquê que isso está acontecendo também, mas a gente precisa entender que para falar a gente precisa de muita base. Na parte da visão interacionista, na visão da Inspirados, quando as crianças falam pouco, só balbuciam, só fazem emissão de alguns sons, como é que vocês trabalham isso? Como é que vocês começam trabalhando isso? Então, acho que primeiro de tudo a gente fala para os pais, que às vezes os pais chegam e falam, essa criança não fala, mas às vezes a criança fala, ela já balbucia, ela já demonstra algumas coisas, porque o falar não está só aqui, né? Não está só na linguagem oral, né? Ela está na linguagem de expressão, de demonstrar, né? Na linguagem não verbal também, né? Às vezes a criança mostra expressões de que ela está querendo, ela quer um copo de água, ela dá aquela olhadinha, ou ela toca, né? Então, acho que primeiro de tudo, e às vezes também tem aquele pai que não dá uma pausa, né? Ele fica falando, e não dá um tempo, porque às vezes tem crianças que ela tem um tempo maior de resposta, né? E aí quando o pai não dá esse tempo, não percebe esse processamento dessa criança de informação e resposta, porque aí tem um tempo para entrar a informação, né? Que é a solicitação, a criança processar tudo dentro dela, às vezes ela já até sabe qual é a resposta, mas aí tem plano motor, tem uma série de outras coisas para ela responder, e aí o pai já não deu esse tempo para a criança e respondeu em cima, e a criança não fala, ou às vezes ela verbalizou com alguns sonzinhos não claros, né? E as pessoas falam, não tá falando nada, né? Mas tem... E assim, tudo bem também, né? Porque esse pai, a princípio, ele não tem obrigação nenhuma de saber dessas estratégias, né? Não é julgando nenhum pai de forma alguma. Eu acho que todos aqui estamos tentando, assim como a criança, a gente sempre pensa no processo de tentativas, não só no acerto, né? A gente sempre pensa no processo de tentativas para tentar chegar num caminho, né? Então, primeiro de tudo é observar muito essa criança. E, às vezes, comandos simples, né? Objetivos, né? Ao invés de falar, olha, essa mesa está toda bagunçada e eu preciso que você pegue o lápis e escreva a palavra, porque a gente tem que entregar isso para a professora. Ó, quanta informação, né? Olha, seguinte, guarda o seu material e vamos escrever a frase. Ponto. Né? E esperar o tempo da criança, seja para comunicação verbal, seja para uma tarefa, para alguma coisa que vão fazer. Então, acho que observar o tempo de processamento dessa criança, acho que comemorar cada detalhezinho, porque cada coisinha que eles fazem parece pouco, mas para eles não é muito. E acho que cada conquista, ainda que a gente olhe assim, ai, é tão pouco isso. Não é pouco, é muito. Comemora muito, faz festa, sabe, assim, aprecia, né? Então a gente até usa a técnica dos 2 As, que é o apreciar, né? Que é o primeiro A, e o segundo A é a ação motivadora. E aí sim você oferece algo de uma brincadeira, uma cosquinha que essa criança gosta, né? E aí você está validando aquela resposta dela, né? Você está validando aquilo que você solicitou por ela, né? E acho que sempre validar não só ela ter feito, não só ela ter falado a palavra água, mas sim que ela até tentar... você está fazendo para água, né? Quando a gente comemora a criança, a gente mostra para ela o caminho, né? E a gente mostra para ela que aquilo é efetivo, né? E às vezes até descrever. Olha, você está fazendo para água, você está querendo água, né? Aquela voz da consciência que a gente não fala para as crianças, né? E a gente faz isso, fala para ela, porque aí ela vai falar, então é isso, né? Eu tenho que fazer isso para acontecer isso. Então, a minha mãe gosta que eu faço isso, né? É genuína a comemoração, tem que ser uma comemoração de dentro,
pra fora. Não técnica, né? Técnica só, você falou pra água. Então você tá fazendo o que você quer. Não, né? Tem que ser uma coisa que você realmente está sentindo. E a conexão é tão grande, a criança sente, porque aí ela começa cada vez mais e ela começa a expandir, então, os repertórios dela. Isso para comunicação, para contato visual, para atenção compartilhada, né? Então, é nessas coisas é nesses movimentos que a gente vai trabalhar. A gente comemora, inclusive, sons claros, som não claro, a gente comemora papel físico da criança que foi solicitado, ou coisas que ela fez que a gente nem solicitou, mas a gente já esperava algum tempo dela também, né? Sim. Mas o mais importante é observar. O primeiro passo é observar. Observe como é o processamento dessa criança. No momento que ela tá, né, Dani? Porque se a gente pensar, crianças, às vezes, ela até fazia, para um pouquinho, aí tem dieta, tem uma série de outras coisas aí que pode estar englobando também essa resposta. Sim. E outra coisa, a gente precisa entender que muitas crianças vêm com... Elas estão realmente com um atraso cognitivo, elas estão realmente com um atraso. Algo travou essas crianças ali, né? E para falar, você precisa de alguns passos antes. Não adianta você querer atropelar. E que talvez essa criança tenha, por algum motivo, que não é o assunto aqui, então a gente não vai falar de homeopatia, não vai falar da parte integrativa, a gente só está falando realmente da terapia em si. A gente precisa entender que a criança precisa reconstruir. Se ela perdeu, ela precisa reconstruir. E se ela não tem, ela precisa construir. Então, para a fala, existe um processo, né? E, inclusive, essa coisa, como a Van falou, um bebezinho, quando ele faz babá, todo mundo curte. Por que uma criança que está maior, que tem dificuldade de falar, por que o babá não é comemorado? Né? Por que o é chato demais? Né? Então, assim, a gente precisa também ter um entendimento e uma amorosidade dentro desse processo para você entender, tá bom, temos um atraso? Temos. Se conscientiza, aceita e vamos tirar desse limão bem azedo uma limonada, né? E depois a gente vai adoçando com alguma coisa. Mas eu acho que é por aí, a gente começar a fazer esse olhar de entender e não querer se satisfazer, né, Van? Porque eu sinto, eu não sei se você tem isso com todo mundo, eu acho que o pessoal já está mais treinado com você, mas eu sinto quando as pessoas chegam para mim no primeiro momento, existe uma busca muito pessoal. E foi o que eu falei do curso da Inspirados para mim. E pela fala, né? E pela fala. Sim. E assim, eu não julgo de maneira nenhuma, né, aquela meta da família, porque é uma das grandes queixas nos consultórios é a comunicação verbal, né? Porque a comunicação, ela abre, né, horizontes, né? Ela abre portas, ela abre, né, você se comunicar com pessoas, né, de qualquer idade, né? Mas o que às vezes as pessoas se prendem é na comunicação só verbal, né? Então eu tenho crianças que têm pouca comunicação verbal, a gente entende um pouco mais porque está ali direto com a criança, mas ela usa outro dispositivo de comunicação, né? E eu acho que o importante é dar ferramentas para que ela possa se comunicar com todos. Ela está com fome, a outra pessoa não está conseguindo entender. Ela consegue clicar no tablet dela e dizer que ela quer um pão, né? Isso não é uma comunicação? A gente não pode colocar um esparadrapo na boca dessas crianças. Sim. E dizer assim, olha, então ou então você só vai ter que se comunicar por aqui, né? Então, assim, tem muitas outras coisas. E outra coisa que eu falo, porque se fosse fácil fazer, tenho certeza que ela já estaria fazendo. Porque o que é fácil para ela faz. E aí me veio o exemplo do Vincenzo, né? Que você viu que a questão do Waze, né? Do Google Maps. Uhum. Dele sair da sua casa e parar na Avenida Paulista não onde ele queria, para te mostrar o que ele queria. Ele foi pelas ruas, né? E aí você fala assim, então, né? Ele sabe, ele vai atrás do caminho, ele sabe, ele tem noção de espaço. Ele te mostrou. Sim. E te mostrou um jeito super difícil. Sim. Eu não o que ele queria. Então, é o observar, né? E você dá a oportunidade para ele também. Porque quando a criança fica ali naquele negócio, tá, o tempo todo, você vai falar assim, não, você tá aí fazendo nada. Não, vamos sair daí. E ele estava tentando me mostrar alguma coisa.
Outro dia ele queria passear no Shopping D, porque ele gosta de rampa, ele gosta de descidas, como se fosse montanhas russas, né? E aí, lá no Shopping D, aqui em São Paulo, tem uma rampa enorme que a gente desce de carro e ele faz como se ele estivesse numa montanha russa. Ele fez o caminho, ele me mostrou o caminho, falou, é aqui que a gente vai. E ele já tinha falado o Shopping D, mas eu não estava dando atenção. Porque eu falei assim, não, nós não vamos lá, não tem nada que ir lá. E ele queria me mostrar, ele queria forçar a barra para eu ir. Pô, eu quero ir lá. E ele me mostrou por onde que ele queria entrar, porque a gente entrava por um caminho e ele queria o outro. Então ele me mostrou por onde que ele queria. Então assim, eu também tenho meus erros, né? Mas eu tenho aprendido mais. E eu tenho que dizer que por estar com você, eu tenho sido mais leve com ele. Né? Hoje... Eu acho que não são erros, Dani. Eu nem gosto de falar erros. São tentativas. Você também está tentando. Sim, tá. Vamos ser bondosas, né? Vamos ser bondosas. Larga o chicote. Larga o chicote. Mas é bem por aí mesmo. A gente ser mais bondoso com a gente, porque sendo assim, a gente também vai ser mais bondoso com a criança. E uma coisa que para mim fez muita diferença, Van, e eu vou usar esse exemplo em relação à fala, foi eu esperar realmente o tempo do vir. Porque eu queria muito que ele falasse lá atrás, né? Eu vi, ele não conversa, mas ele tem a fala. E ele comunica o que ele quer com uma palavra, duas, tal, ou apontando muito bem. Então, assim, ele ainda tem algum bloqueio que eu preciso descobrir o que é, que a gente vai estar trabalhando com isso, tal. Mas uma coisa que eu tive que aprender foi, fala. Nossa, se a gente faz isso com alguém, se alguém faz isso com a gente entra num estado de ansiedade tão grande que você não responde, né? E aí eu falei, caramba, eu preciso parar com isso. E foi aí que eu consegui as primeiras palavras, foi aí que eu consegui alguma coisa. Essa semana, a Lê, né, a gente estava saindo de carro e o Vincenzo queria uma bala dela. E a Lê, tipo, tô ouvindo alguma coisa? Ele pediu a bala, só que ele falou, bala, bem baixinho. E aí a Lê queria que ele falasse, né? E aí ele falou mais alto no carro, ele falou, dá uma bala. Ele falou alto para ser ouvido. A gente também deixou ele deu um pouco de tempo, não respondeu no primeiro momento. Não que a gente iria ignorar, a gente ouviu, mas a gente deixou um tempinho mais para ele sentir que ele podia ampliar aquilo ali, e ela sabe disso. E foi muito legal, porque ela falou, claro que eu dou a bala para você. Peraí, qual o sabor que você quer? E abriu um papo. E foi tão legal isso, né? Para quem não sabe, a Lê é a Teozinha que tá lá com a Van. Então a gente tem todo... A Lê é minha do coração também. Mas assim, eu acho muito importante a gente ter essa visão de dar o tempo também para a criança, da gente diminuir essa nossa ansiedade para a fala, né? E entender desses processos. Ivan, tem tanta coisa pra gente falar. Peraí, vamos lá, vou mais um. Quando falam que a criança é preguiçosa, Van, como é que você fala isso para os pais? Como é que você explica isso para os pais? Então, tem famílias que chegam, né, falando isso. Pais, às vezes, é preguiçosa, não quer falar. Mas vem muitas vezes de outras, né, de outras pessoas que falam, às vezes, né, alguém da família, né, você é preguiçosa, ou você fica colocando essa criança na bolha, você protege demais, né? E por isso a criança não fala. Então, assim, acho que mais importante de tudo, né? Não ouça essas pessoas. Tampa os ouvidos, acho que é o principal, tampa os ouvidos e não acredite nisso. Não acredite nisso. Porque aquilo que eu disse anteriormente, se fosse fácil, ela já estaria fazendo. Né? Existem outras coisas, então o mais importante é ouvir essa criança, né? Ouvir, apreciar e não subestimar. Faça pausas, né? Faça pausas em silêncio, esperando, né? Se você pediu alguma coisa. É meio que o que aconteceu com a bala, né? Não. Oi? Né? É o que a gente fala de sabotagem amorosa, né? A gente sabota um pouco a criança. Eu acho que eu não ouvi. O que você quer? E aí a criança... ou você pode até falar... Você pode falar mais alto um pouco, né? Você pode falar isso pra criança, né? Sim. Poderia ter dado essa pista pra ele, porque isso é uma pista.
E aí ele fala, me dá uma bala, né? Opa! Aí você comemora, é uma bala que você quer! Que legal que você me pediu. Eu consegui entender o que você queria agora, né? Que você falou num som num volume que eu consigo ouvir, né? Então, isso aí, né? E outra coisa, né? Às vezes não é só escutar, é ouvir, né? O ouvir é o acreditar que a criança tá falando, ou acreditar que a criança pode fazer, né? Quando eu acredito que é possível e é capaz, né? Aquela criança é capaz de realizar determinada tarefa, de responder determinada coisa, a coisa fica mais fácil, mais leve. E não precisa trabalhar na pressão, não precisa trabalhar sob pressão. Eu acho que, pensando também na comunicação verbal, a gente pode criar uma lista com 10 palavras, né? Palavras fáceis, palavras, pensando a princípio, monossílabas e dissílabas. Aquelas coisinhas fáceis, né, que a gente pode colocar para a criança pedir, né? Dá um exemplo, pode... Bolo, bala, pé. Então, se eu vou trabalhar o pé, a gente pode trabalhar dentro da música. Isso vai estar dentro da minha listinha de 10 palavras. Aí eu penso sempre assim, de metas tangíveis e alcançáveis. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Eu vou colocar que eu quero emagrecer 50 quilos em um mês. É possível isso? Não é possível. A não ser que... Mas assim, de uma forma saudável, segura, respeitando o meu corpo, 50 quilos é impossível. Então, sei lá, que seja 1 quilo por semana. 1 quilo a cada 15 dias. Isso é alcançável, isso é possível. Porque aí eu vou respeitar o meu corpo, eu vou respeitar o meu emocional, o meu psicótico, a mesma coisa. 10 palavrinhas. Então é o pé que eu vou trabalhar. Então eu posso trabalhar numa música. O sapo não lava. E a criança completa. Né? Ou primeiro eu faço, depois dou o modelo para ela e ela faz. Né? E aí aos poucos... E aí acho que é importante também procurar a fono dessa criança e ver quais os tipos de som que é mais fácil, né? Se são os bilabiais, explicativos, né? O que é melhor para aquela criança? Porque cada criança é única. Tem criança que não consegue o bilabial porque às vezes tem uma apraxia de fala e ela não consegue no plano motor. E assim vai. Então, assim, tem que começar a investigar. E aí você cria essas 10 listas. E aí você começa, então, a estimular essa criança com essas palavras através de brincadeiras. As brincadeiras que a criança gosta. Se a criança gosta do seu Lobato, às vezes não é uma palavra, mas você vai trabalhar uma onomatopeia. Seu Lobato tinha um sítio, ia, só deixa o O para ela completar, né? Ela pode, então, ao invés de ir para a comunicação verbal, porque é o que eu sempre falo, se a grande meta está em comunicação verbal, não façam só estimulação somente em comunicação verbal. Porque é como se fosse um músculo, né? Então, se eu vou para academia todos os dias, eu estou fazendo um treinamento, né? Eu gosto muito de trazer esses exemplos, porque acho que fica bem claro. Eu vou todo dia treinar bíceps? É só bíceps. O que vai acontecer com esse músculo? Eu vou lá, treinei bíceps. Aí eu fui lá na terça, bíceps. Quarta, bíceps. Quinta, bíceps. Bíceps. E aí? O que acontece com esse músculo? Fadiga. Ele cansa. E aí, ao invés desse músculo crescer, ele não vai crescer, ele vai estar machucado, né? Vai estar fadigado. A mesma coisa é o cérebro para determinada habilidade. Então, assim, um dia é bíceps, outro dia é glúteo, outro dia é perna, né? Outro dia é abdômen. Você vai o quê? Dando um tempo de descansamento, né? Um tempo de descansamento. Eu arrumo uma palavra como é. De descanso. Um tempo de descanso. Vanessa sendo Vanessa, né? É um tempo de descanso para esse músculo. A mesma coisa, um tempo de descanso para essa área do cérebro da comunicação verbal, né? E aí eu trabalho outras coisas. Então, se eu continuo na música do seu Lobato, a criança pode escolher o bicho que ela quer que venha, né? Pode ter os bichinhos, ela pode apontar, né? Então, ela quer, sei lá, o cavalo. Então, tinha um cachorro, né? E ela foi escolhendo outras coisas. É um papel físico, não é mais na comunicação verbal. Mas acho que é importante a gente planejar, né? Planejar o que a gente vai fazer. Planejamento é eficaz para tudo, né? Então, ter lá, né, as suas metas, como que você quer, quais são as principais metas, principalmente dentro de casa, dentro da escola, que a gente recebe bastante demanda da escola, né? Se você tem isso tudo muito, muito listadinho, deixa lá na geladeira, né? Se acontece alguma coisa, peraí, o que eu posso solicitar, né? E aí a gente vai, então, variando. Mas o mais importante, né? Eu acho que é você ensinar a criança
de forma afetiva. Quando a gente ensina de forma afetiva essa criança, a gente afeta ela. E a gente afeta ela de forma afetuosa, de forma responsiva, de forma amorosa, né? Quando a gente ensina com amor, a gente faz com que ela guarde essas lembranças e memórias positivas, né? Porque vai em hipocampo, fica armazenado em hipocampo. Memórias positivas afetivas. Quem aqui não lembra, né, lá atrás, quando teve um professor que a matéria você não gostava, mas o professor era tão legal que você falava, poxa vida, eu vou fazer, porque aquele professor é tão... Matemática, eu sou péssima em matemática. Mas eu tinha um professor que ele era muito legal, né? Então, assim, eu falava assim, poxa vida, né? Aí tem aquela coisa, aquele professor é tão lindinho, né? Aquela coisa de criança, você cria umas ilusões na cabeça de você assim, então, eu vou aprender esse raio dessa matemática. Só pra, vou fazer ele ter atenção dele. Só pra estar perto daquele professor, porque ele é muito legal, né? Então, eu acho que isso é a forma mais eficaz da gente alcançar, então, essas crianças. E aí fortalecer, né? Conforme a criança vai fazendo para pé, você fortalece, você dá comando, você dá pistas, você pode trazer pistas visuais, pistas físicas, né? Vai tateando, fazer ela tatear a boquinha, trabalha muito com a fono, se for o campo de comunicação verbal. Mas, aí, mais uma dica muito importante para isso é ser grato pelo que você tem hoje, né? Ser grato pelo que essa criança é hoje. É o que eu falo, é o querer sem necessitar. Eu quero muito que ela fale, eu quero muito que ela, quando eu falar para ela assim, pega o controle remoto da televisão para mim, ela pegue, que ela, né, responda. Mas é necessário que ela faça tudo isso? Não, eu continuo amando ela do jeito que ela é, né? Porque aí fica leve. A criança sente aquela energia leve e fica gostoso, fica prazeroso, né? Porque às vezes ela não consegue ir lá, mas se você for lá e dar o controle na mão dela, ela consegue te entregar. Porque às vezes ela não conseguiu achar, né? Facilita o processo. E olha que legal, né? Ela entendeu o comando, ela fez o comando, e olha tudo que você ganhou. Ela prestou atenção em você e é por aí. Ela agradeça, né? Se você agradece para qualquer um, se pega para você, por favor, o controle, por que para sua criança você não vai agradecer? Por que para o seu filho você não vai ver isso? Né? Você sabe, isso é uma coisa muito importante você tá falando, porque muitas vezes, eu assim, por exemplo, uma pessoa que a gente não tem tanta intimidade, né? A gente sempre fala assim, você tem água, por favor? Ou você pode pegar água para mim, por favor? Né? E por que a criança a gente não usa, por favor, obrigada, né? Porque é criança? Não, né? Tem que usar, é uma pessoa também, né? Um serzinho que tá ali, né? Sim, e que talvez ele também precise dessas dicas para que ele use. Porque se ele também não recebe, ele também não vai usar, não vai fazer, né? O exemplo faz a lição. Modelo, né, Dani? Modelo. Você falou isso e eu lembrei de uma frase que meu marido falou. A gente só está preparado para passar para a próxima fase a partir do momento que a gente é grato pela fase que a gente está. Mesmo que a fase seja ruim. Perfeito. E aí, ele falou isso um dia para mim, que a gente estava assistindo alguma coisa, e eu acho que encaixou perfeitamente. Se a gente não tem gratidão, né? Mesmo pelos passos ruins, você não vai para frente. Você vai ficar ali até você entender o que você tem que aprender. E é por isso, é isso aí mesmo. Se a gente tem que ser grato até pelo hoje. Pelo hoje, né? É por aí. Eu falo, né, agradecer até o não, né? Você fala, às vezes chegar todo animado, com um monte de brincadeira, um monte de coisa montada. E aí, vamos brincar, tia, vamos montar isso! E vai ser muito legal. Aí você fala assim, não. Aí eu olho, legal, que bom que você me disse não, né? Aí as meninas olham pra mim, eu falei, melhor ele me dizer não do que me bater. Né? E aí eu falo, o LX dessa brincadeira, né? Eu descarto neste momento, porque ele quer brincar de outra coisa. E assim que eu conseguir uma brecha, eu trago a minha brincadeira de volta. E se ele não quiser de novo, tudo bem também, né? E olha o que você ganhou. Você ganhou uma opinião, né? Uma coisa que a gente fica buscando. E outra, eu perguntei pra criança, vamos brincar? A resposta é sim ou não. Se eu tô perguntando e a criança fala não, eu falo, não, a gente vai brincar? Não existe isso. Eu fiz uma pergunta pra criança, né? Eu deixei aberto, né? Então, assim,
a mesma coisa, eu falo assim, Dani, vamos comigo, sei lá, num restaurante? Fala um restaurante que você não gosta. Vamos. Ou pode ser um que você gosta mesmo. Sei lá, pode ser um que você gosta mesmo. Fazer compra. Pronto, eu não gosto de Então, mas aí eu falo assim, vamos no mercado fazer compra? Vamos comigo no mercado fazer compra? Você fala, não. Ah, não, você vai, você tem que ir? Não, eu tô perguntando pra você, né? Porque às vezes pode ser uma coisa que você gosta também e você não quer, porque a atividade que eu tinha feito era uma atividade que a criança gosta, mas ela não quis fazer. E tudo bem, né? E aí vai o que ela vai aprender? Se o meu não é respeitado, quando alguém fala não pra mim, ele também vai ser respeitado. Ele também deve ser respeitado. É essa troca, porque é uma coisa que eu noto muito aqui. Eu mandei ele fazer. Ele tem que fazer isso. Eu falo assim, mas e você? Você gosta de fazer? Não, isso eu não faço. Então. Ah, mas se você não gosta, por que a criança é obrigada a fazer? Não, porque tem que fazer, porque todo mundo mandou fazer, porque a regra é todo mundo fazer, mas você não gosta. Não, eu não gosto. Me veio uma coisa na cabeça agora, que às vezes também existem, cada caso é um caso, né? Até para as pessoas não acharem que a gente só vai fazer o que a criança quer, que também não é isso, confunde um pouco. E aí é até bom a gente ressaltar isso, mas, por exemplo, aí vai depender muito do estágio de desenvolvimento dessa criança. Né? Que nem, por exemplo, eu não gosto de lavar louça, mas eu tenho que lavar louça, porque senão, né, a casa fica suja, um monte de coisa. Então eu tenho que fazer isso. A mesma coisa, a criança às vezes não gosta de escrever, mas pelo estágio que ela tá e ela já compete, a gente sim vai ter que ser um pouco mais diretivo com ela naquele momento. Não significa que a gente é responsável, que a gente não vai ter momentos de diretividade. Sim. Só que é de uma forma mais leve, né? Então, assim, a criança vai ter que passar por aquilo, mas a gente conduz de uma forma mais leve. A gente vai usar outras estratégias, então, para aquela criança. Porque cada caso é um caso. Personalizado, né? Foi ótimo você ter falado isso. Porque, na verdade, exatamente. Não, foi ótimo complementar. Quando eu tô dizendo isso de dizer não, da criança dizer não e respeitar, é tipo, muitas vezes as crianças vêm com uma sensibilidade sensorial muito maior do que a gente normalmente tem. Né? Eu, por exemplo, não aguento lugar que fica com aquele som abafado na cabeça, né? Eu não aguento, eu fico muito irritada. E aí eu evito, eu não gosto de ir em lugar que tem muita gente falando, eu fico irritada. Então, eu evito. Eu tenho essa parte sensorial sensível, né? E aí a gente quer que a criança vá naquela festa onde está todo mundo gritando, mas você não quer ir. Né? Eu não vou. Simplesmente porque ela tem que participar da demanda dela, né? Exato. E aí, assim, a gente não vai, vamos tentar ir, e se não estiver bom para você, você vai me mostrar de alguma forma, você vai olhar para mim, eu vou te perguntar, e aí a gente vai embora. A gente vai embora para casa. Mas a gente tentou. Vamos tentar? Porque eu acho que vale tentar, vale insistir nisso, né? Mas foi o que você falou. A gente tem que tomar cuidado. Não quer dizer que a gente vai ser cordeirinho da criança e a criança vai mandar na gente. Não é essa a intenção da interacionista, né? Na verdade, a gente conseguir ter esse entendimento de troca, né? Exatamente. Sim, a gente vai ter limites, sim, só que a forma como a gente aplica os limites são leves, né? Eles vêm com alternativas. A gente vai respeitar muito a questão, que nem você falou, processamento sensorial dessa criança, né? Se a gente pensar em comportamento indesejado também, né? Às vezes pensar eu ia te perguntar, que essa criança pode ser que a criança tá com dor de barriga, pode ser que é o processamento, pode ser que ela começou com dieta, né? Pode ser que começou com detox, pode ser que começou com tanta coisa, né? E a gente respeita. Não vou falar Mas é tudo isso, porque é o que eu falo, às vezes as pessoas acham assim, a criança chega na TO pra quê? Pra falar. Desculpa, na TO pra aprender a comer. É muito assim, muito ramificado. Então ela vai na fono pra falar, ela vai no psicopedagogo pra ler e escrever. E não é isso, gente. Assim, é muito mais amplo, né? Todos os terapeutas, claro que cada um tem seu norte ali, né? Seu eixo mais centrado ali dentro do que é a área dele de trabalho. Mas não tem como sentar a criança para escrever e falar assim para ela, agora você não fala, você não olha, você não faz, só vai escrever. Ou então vai na fono e fala assim, agora você não olha, você não respira, você não faz, você só vai falar agora. Não tem como, a gente, o ser humano, ele é um conjunto de coisas, né? Né? Não tem como, né? Você tem que juntar tudo e aí a criança vai trazendo, você vai trabalhando.
Eu tava conversando isso com uma amiga minha, né? Tipo, nossa, como que às vezes, né, as pessoas acham que mas não é um todo que é trabalhado, né? Mas, claro, respeitando cada área aí, né? A gente sabe que cada área tem o seu ponto específico ali de trabalho, mas é importante a gente entender que é um todo, né? É um todo. E quando a gente, voltando, e quando a gente pensa no comportamento indesejado, então a gente vai pensar se essa criança está com dor, né? Às vezes a criança está com dor de cabeça, e às vezes ela começa a bater a cabeça na parede, porque ela não sabe como te dizer, e aí já fala, tá batendo a cabeça na parede, não sei o que, né? A criança começa a cuspir e começa a mexer, pode ser uma questão sensorial, e aí pode começar de um comportamento sensorial, porque ela estava só com curiosidade, pode ser só com uma curiosidade, daqui a pouco ela começa a gostar da sensação do molhado, aí já vai para uma questão sensorial, e aí quando ela vê todo mundo gritando com ela, ela acha o máximo, ela fala, nossa, é assim que as pessoas vêm me dar atenção, não é assim que eu chamo a minha mãe para dar atenção? E aí sim ela passa a ser um comportamento indesejado, era uma curiosidade, foi para uma questão sensorial, e aí acaba sendo o quê? Um comportamento desejado. Então tem que ver de onde começa. Começou um detox, e aí a criança está pulando, correndo, né? E aí fala assim, opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Então tem um tempo para acomodar essa criança, né? Tem que respeitar esse tempo da criança, né? Eu acho que isso que é mais importante. Então, a gente não pensar só olhar a ponta do iceberg, né? Tem toda a estrutura lá embaixo para então a gente entender o que está acontecendo com ela, né? Exato. Super uma outra coisa que eu lembrei, crianças que os pais também chegam muito para mim e falam, toda vez que eu tô falando, né, o meu filho vem e faz isso aqui no meu rosto, porque ela teve modelo, né, ou crianças que perguntam muito para os pais, ficam perguntando, e aí a gente vai descobrir que lá atrás, quando era menorzinho e começou a falar, ficava assim, o que é isso? Chave. O que é isso? Chaveira. O que é isso? Pulseira. Peraí. O que é isso mesmo? Pulseira. O que é isso? Pulseira. Aí ficou perguntando várias vezes para a criança e já sabe que a criança sabe. E aí a criança começa a perguntar também. Ela fica perguntando toda hora a mesma coisa. Mas isso por quê? Né? Porque ela fala assim, é assim que fez. Faziam isso comigo, né? Faziam isso comigo. Então, eu vou fazer também. Até o bater, né? Então, eu falo, Eva? Sim, é sempre até o bater, né? Ninguém nasce abatendo, né? A gente aprende a bater, porque a gente apanha primeiro, né? Então, assim, a criança, ela sempre vai olhando o modelo, é o que ela teve de modelo, então acho que é esse jeito que interage, acho que é assim que é o certo. Então, vamos lá, né? Então, às vezes, a criança que chora muito para pedir comida ou água, é porque ela acha que aquela é a forma correta, porque quando ela faz, ela ganha, é respondido aquele comportamento, né? Então, assim, sempre pensar, eu sempre falo que é muito mais o adulto do que a criança, né? Sempre. Ô, Van, a gente só tem 5 minutinhos, eu acho que eu quero manter salva e eu sei que as lives estão ficando só para 1 hora. Então, vamos lá. Se a gente precisa, quem se interessar pela abordagem, como fala com você, como é que é? Pode buscar o meu Instagram, pode buscar no meu WhatsApp, a gente pode até deixar salvo aí. Uhum. Quem quiser saber também, conhecer mais da abordagem, pode entrar no site da Inspirados pelo Autismo, pode ir no Instagram também, a gente tem bastante live lá, tem os nossos cursos também, inclusive agora vai sair o módulo 2, né, já lançamos o módulo 2. Fica mais, falaram. Eu vi. A gente pode entrar outro dia, a gente marca de novo. Vamos. Sim. Mas o mais importante é não esperar que tenha um profissional. Você mesmo pode fazer da sua casa, né? A gente tem bastante videozinho, tem bastante live explicativa, com brincadeiras, com estratégias, né? E as pessoas, os pais podem fazer dentro de casa num espaço no quarto da criança e adaptar esse quarto também. Né? Então, a gente tem supervisão online também, através dos vídeos. Tem uma série de formas de trabalho aí, que não só diretamente no atendimento, né? Legal. Ô Van, eu vou ler, a gente tem alguns comentários, eu vou ler e ver se tem alguma pergunta, até cair, vamos ver. Deixa eu falar só mais uma coisa. Fala, amor, fala.
uma coisa que não pode faltar. As crianças, vocês têm que sempre se lembrar disso, sabe? Assim, as crianças de vocês vão fazer tudo o quanto elas quiserem. Tudo quanto que elas quiserem. O que elas quiserem fazer. Se elas quiserem ser um engenheiro, elas vão ser. Se elas quiserem ser médico, elas vão ser. Mas lembre-se de respeitar esse momento. É o que elas quiserem. E o que elas quiserem é dar a ferramenta e ensinar elas a utilizar. Me lembrou a frase... comentário? Eu vou ler, mas me lembrou aquela frase do finzinho do primeiro curso, do primeiro módulo, que a Mari coloca. É a última frase, e eu choro toda vez. Que é a frase da Wilma Rudolph, que era assim, os médicos achavam... Como é que é? Eu anotei aqui, ó. Os médicos me disseram que eu jamais andaria novamente, mas minha mãe disse que eu andaria. Então eu acreditei na minha mãe. Eu acho que é isso. Acho que a primeira coisa é a gente acreditar neles, para que eles acreditem também neles. A criança é vinculada aos pais desde muito pequenininha, né? Ela é vinculada aos pais, ela precisa de um tempo. Qualquer criança, isso não estou falando só das crianças TEA. A gente precisa lembrar que as crianças, elas dependem dos pais durante um bom tempo para que elas sejam formadas. Elas dependem das mães para que sejam aninhadas e se sentirem seguras para elas irem para o mundo. Elas precisam dos pais para que os pais coloquem essas crianças para frente para conseguirem evoluir, saberem que elas podem dar esses passos, que elas têm quem os ensinou a ter base. E a gente precisa lembrar sempre disso. A gente precisa se construir novamente como pessoas, né? Acreditar que, mesmo que a gente não tenha tido isso no nosso passado, que a gente não tenha alguém que tivesse acreditado na gente, infelizmente, isso pode ter acontecido com você. A sua dor pode ser muito grande que você não sabe nem como incentivar outro. Mas quando você olha para o seu filho, muda o olho, muda o olhar e descobre aí uma força Troca a lente. Troca a lente. Troca a lente. E começa a olhar para ele com um olhar mais amoroso, com um olhar de credibilidade, de acreditar realmente que ele vai conseguir, porque você vai conseguir. Porque você já não é mais criança, mas a sua criança, o seu filho e a sua criança interior também precisa ser curada. E talvez seja assim que você consiga se curar. Olhando para o seu filho e dando força para ele e acreditando nele, para que ele cresça também. Né? Eu acho que é muito importante isso. Essa frase, toda vez que eu leio, eu choro. E eu falo assim, preciso melhorar minhas crenças sempre. Não é uma cobrança, é uma forma amorosa que eu uso. Mas é todo dia que eu falo assim, talvez hoje eu não esteja acreditando tanto no Vi quanto eu deveria. Né? E é uma coisa que a gente tem que fazer de trabalho todo dia. Por favor, não achem que vocês têm que fazer esse trabalho só de risco. Não, uma vez eu tomei consciência e pronto, acabou. Isso é diário, de 5 em 5 minutos, porque senão a gente para de acreditar na gente também. E se a gente para de acreditar no nosso filho, a gente vai também parar de acreditar na gente de alguma forma, porque eles são nosso reflexo. Eles são a gente, eles são uma parte da gente. E é isso. Eu vou ler, senão eu falo demais. A Fernanda. A abordagem me inspirou a olhar com mais gratidão para o meu filho. Porque o meu filho já faz e sinto que ele fez toda a diferença. A Fê fez o curso. Ele se conecta muito mais fácil com a gente. Gente, é incrível. É incrível porque a gente já chega, desde o primeiro dia de curso, a gente já chega tentando mudar. De verdade, de verdade. Quem puder fazer, eu super aconselho. Não estou puxando saco, é real. A Jéssica falou assim, eu sou apaixonada pela abordagem, sou suspeita para falar, acredito que ela use também, né? Que legal. Deixa eu ver quem mais. A Jéssica participou, ela é maravilhosa. Rony, é importante nomear e validar a tentativa da ação e não somente a ação com êxito. É verdade, porque o movimento, o erro, para você acertar uma vez, talvez você tenha que errar 1000 vezes. 1000 vezes. E a diferença entre você acertar uma vez é não parar de tentar, né? Às vezes precisa de mais tempo. Depois que você fica bom, aí você não precisa tentar mais. Mas ninguém nasce sabendo. Deixa eu só ver mais aqui. Deixa eu ver se tem mais frase aqui.
A Jéssica falou, ah, não, fica mais. Então, Jéssica, o negócio é que o Instagram corta nós. Então, a gente vai precisar fechar. Mas a gente vai marcar outra live e a gente vai abrir caixinha de perguntas antes. E aí, a gente responde a pergunta de vocês. Topa, Van? Sim, a gente programou essa ontem e já fizemos hoje, porque se a gente deixa para depois, né, Dani, não acontece. Então, por isso que a gente, desculpa a gente ter postado assim em cima da hora, mas foi como deu, né, Dani? Foi. Não, e foi ótimo, porque senão a gente procrastina. A Kessia falou assim, maravilhosas, vocês ultrapassaram seus desafios e conseguiram curar suas feridas. Curando, meu amor. Eu, no meu caso, estou curando. Aqui, Isidoro, eu também choro também. Eu sempre choro também. Essa frase é maravilhosa. Eu acho que a mãe da Wilma foi a cara, foi a pessoa. E sensacional. Vou me preparar logo mais. Van, a Kessia, aqui, Isidoro. A abordagem da Inspirados foi um divisor de águas na vida da minha família. Aqui em casa também. E pessoalmente, gente, foi uma sessão de terapia em choque, assim, mas tão positiva, tão amorosa, que eu não posso deixar vocês sem saberem dessa ferramenta maravilhosa, que é diferente, mas é um chacoalhão tão bom, de verdade. A gente sai outra pessoa. Pode ter todo domingo, vou adorar. Tá bom, Jéssica? A minha mãe é show também. Lembrar sempre, a natureza não dá saltos, é um passo por vez. E sempre. Ela sempre fala isso pra mim. Dani, a natureza não dá saltos. Não tenta fazer com que ele faça uma coisa se ele ainda não passou por outra. É isso. Van, você me fez chorar. A culpa é toda sua. Mentira. Ai. Eu sou dramática. Eu sou muito dramática. Chorar de alegria é bom, chorar o choro gostoso. Então vamos combinar assim. A gente vai... Eu vou abrir uma... Eu acho que a gente podia abrir uma caixinha perguntando o que as pessoas gostariam de falar. Sobre o quê? Ótimo. A gente até pode direcionar, dar 3 sugestões e elas votarem. Vamos abrir um Você Decide. Ótimo. O Você Decide da Tia Van. Aí a gente dá assim. A gente dá 3 temas e as pessoas sugerem sobre qual tema a gente pode conversar. Perfeito. Então a gente vai fazer assim. A gente vai dar uma semana para todo mundo pensar. Uma semana, vamos dar uns 10 dias. Eu tenho ainda alguma coisa aí da homeopatia para Sim, eu também. E aí a gente se organiza. E aí daqui a lá para comecinho de novembro, a gente faz essa live. Topas? Topo. Então tá combinado. Tá aqui, ó. Vai ficar gravada a live. Tá gravada. Vamos. Gente, um beijo. Gratidão, Dani. Gratidão pela sua vida, pela vida do Vincenzo. Né? O Vincenzo é aquela criança maravilhosa. Né? Obrigada a todos que estiveram com a gente, os que permaneceram até o fim. Sim! Aqui, ó, somos resistência. Agradecer ao Instagram que a live não caiu, a internet funcionou perfeitamente, a nossa Claro. Aqui é outra. Né? A gente não tá ganhando nada de propaganda com eles, mas acho que é importante a gente agradecer. Mas é isso, meu amor. Gratidão. Um beijo. Só. Obrigada. Fica com Deus, tá? Beijo. Tchau, gente. Tchau.